Boa noite a todos. Sob a proteção divina, declaro aberto esta sessão solene e convido os senhores vereadores a tomarem assento nos respectivos lugares. Convido para compor a mesa, à minha esquerda, o segundo-tenente Plácido Vieira Vasconcelos, delegado da 14ª Delegacia de Serviço Militar. Fazer o ofício que foi enviado pelo juiz de direito à Câmara Municipal. Ourinhos, 6 de novembro de 2000. Excelentíssimo senhor vereador, honrado com o convite para participar da sessão solene para hoje, aprazada, no qual o senhor José Amaral Rosa receberá o título de cidadão oriense. Sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência que, por problemas de saúde, não poderei comparecer, por motivo pelo qual peço respeitosamente que seja tomada a público meus sinceros parabéns pela justa iniciativa. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração. José Aparício Coelho Prado Neto, juiz de direito. Faço nesse momento consignar a presença das seguintes autoridades: Dr. Fábio Dias Martins, juiz de paz da cidade de Ourinhos. Elisel Vieira, oficial de justiça, chefe do voluntariado da infância e juventude. Anita de Luz Vieira, funcionária pública. Carlos Castro, presidente da Associação de Bairro Jardim Itamaraty. Maria Conceição Pocai, assistente social judiciária. Renato Barrioverte da Silva, delegado de polícia aposentado. Winston, presidente do Rotary Club de Ourinhos Oeste. Faço também registrar a presença das demais autoridades, munícipes e imprensa que irão prestigiar e participar dessa solenidade. Sejam todos bem-vindos e sintam-se acolhidos à vontade nessas casas de lei. A presente sessão solene visa a outorga de título de cidadão oriense ao senhor José Amaral Rosa, proposta apresentada pelo projeto de decreto legislativo número 7/2000, de iniciativa do vereador Antônio Carlos Gregório, e determinada pelo decreto legislativo número 07/2000, promulgada em 23 de maio de 2000. Solicito aos vereadores Antônio Carlos Gregório e o vereador João Alves da Luz que conduzam o eminente homenageado à respectiva esposa até a mesa dos trabalhos. Em pé, convido a todos para a entoação do hino nacional brasileiro.
em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, apresento o diploma que será concedido ao nobre homenageado, o qual colocamos a apreciação dos convidados presentes, que diz: Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ourinhos, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo 07/2000, de 23 de maio de 2000, outorga ao senhor José Amaral Rosa o título de cidadão oriense pelos relevantes serviços prestados ao município e à população oriense. Câmara Municipal de Ourinhos, 23 de maio de 2000. É com imensa satisfação que, representando o Poder Legislativo de Ourinhos, faço a entrega do diploma que confere o título de cidadão oriense ao estimado senhor José Amaral Rosa. Convido a senhora Marlene Correia Abreu para fazer a entrega de uma ramalhete à senhora esposa do homenageado.
Realizada a entrega do título, passa a palavra ao orador oficial da Câmara, o vereador Antônio Carlos Gregório, proponente da homenagem. Senhor presidente, meu caro tenente Plácido, digno delegado de serviço militar em nossa cidade, senhores vereadores, excelentíssimos convidados, recebam nesse instante as nossas boas-vindas a esta casa. A presença de vossas excelências abrilhantarão sobremaneira este evento. Meu caro homenageado José Amaral Rosa, eu costumo dizer que essas oportunidades é que trazem para a gente, no exercício de um mandato nesta casa, a noção da missão cumprida. São momentos como esse que engrandecem esse legislativo e realmente nos compensam tudo aquilo por quanto a gente tem passado nos mandatos que aqui representamos a população de Ourinhos nessa casa. Falar do senhor José Amaral da Rosa é, para mim, muito fácil, porque convivemos por longa data juntos no trabalho de assistência aos menores em nossa cidade, sempre capitaneados pelo nosso querido amigo Enisal Vieira, responsável pelo corpo do juizado desta cidade, pelos voluntários que diuturnamente desenvolvem atividades em prol dos menores, dos jovens em nossa comunidade. São momentos como esse que vêm coroar o trabalho de uma pessoa como o senhor Amaral, que com sua simplicidade, nas madrugadas dos finais de semana, deixava o aconchego do seu lar a fim de executar a sua missão de forma brilhante, muito dedicado, e todas as vezes que solicitado não se furtava em ali comparecer para o desenvolvimento dessas atividades, o que muito foi bom para toda a comunidade ouriense, porque vem fazer com que aquelas crianças, aqueles jovens que muitas vezes se deslocam das suas atividades, se deslocam do seio das suas residências e ficam pelas madrugadas perambulando pelas ruas, tem na pessoa do Amaral aquele anjo da guarda que faz com que essas crianças e esses jovens sejam reconduzidos aos seus lares. De vez em quando ele dá lá um sabão na moçada, inclusive nos pais dessas crianças, a fim de que possam eles serem realmente o futuro desse país. Manda-me o regimento interno da casa que eu faça a leitura do projeto do decreto legislativo que concede a honraria ao senhor Amaral, bem como da justificativa a ele apresentada, o que passo a fazê-lo nesse instante. Projeto de decreto legislativo número 7/2000, que outorga o título de cidadão ouriense ao senhor José Amaral da Rosa. A Câmara Municipal de Ourinhos, nos termos do disposto no artigo 36, inciso 15, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 5 de abril de 1990, combinado com o artigo 253 do Regimento Interno, decreto. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor José Amaral Rosa o título de cidadão ouriense pelos relevantes serviços prestados ao município e à população ouriense. Artigo 2º. A entrega do referido título será feita em sessão solene, em data a ser fixada pelo homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões,
em 15 de maio de 2000, vereador Antônio Carlos Gregório, assinado com mais 16 senhores vereadores, que teve a unanimidade na apresentação desse projeto. A justificativa apensada a esse projeto diz o seguinte: José Amaral Rosa nasceu em Jundiaí, no estado de São Paulo, no dia 24 de agosto de 1923. Filho de José Benedito Rosa e de Orminda Amaral, o pai carioca, de Resende, e a mãe paulista. Aos 7 anos mudou-se com seus pais para a vizinha cidade de Palmital, no estado de São Paulo, para trabalhar na extinta estrada de ferro Sorocabana. Havia perdido sua progenitora e seu primeiro ano de vida. Seu pai casou-se novamente com a senhora Domingas Maria de Jesus, que foi sua segunda mãe, responsável por sua criação e educação até os 25 anos de idade. Seu pai faleceu quando tinha 15 anos, quando passou a ser o responsável pela família, junto com sua madrasta. Nessa condição, passou a trabalhar como boia fria na região de Salto Grande. Não obstante ter assumido tanta responsabilidade com tão pouca idade, tinha que entregar à sua família todo o seu rendimento, e quando alguma coisa faltava, sofria até maus tratos físicos e morais, a tal ponto que por diversas vezes fugiu de sua própria casa, pois recebia ameaças até de coisas mais graves. E até mesmo era proibido de jogar futebol e brincar com seus amigos. Era, na realidade, um escravo das necessidades e vontades daqueles que o cercavam. Aos 18 anos, já mais maduro, passou a ter mais liberdade, quando foi notado que era bom de bola. E amigos de Salto Grande, entre eles Miguel Arantes, Arnaldo Pocai, João de Souza e Elias Nasser, conseguiram colocá-lo na estrada de ferro Sorocabana. Também jogava futebol no time de Salto Grande. Depois de 10 anos, foi transferido para a CESP, ainda em Salto Grande. Isto já no ano de 1958. Quando do término da construção da usina Salto Grande, foi transferido para a usina de Chavantes. Em 1972, para a usina de Promissão. Em 1974, para a IEP, na usina de Capivara. Em 1977, para a usina de Rosana, onde aposentou-se. Tinha-se casado aos 25 anos com dona Sebastiana Correia do Amaral, em Salto Grande. Desse enlace, teve os filhos Marlene, Mauri, Mara, Maria e José Roberto, todos residentes em Ourinhos, e permanecia a maior parte do seu tempo em locais de trabalhos, já mencionados anteriormente. Na época, sua madrasta havia casado novamente e mudado de cidade, quando não mais teve notícias suas. Participou como voluntário da Sociedade São Vicente de Paulo, onde fazia entrega de alimentos e roupas para as famílias pobres, geralmente constituída por muitos filhos. Quando então teve os primeiros contatos com os problemas sociais e destacadamente o dos menores, que não recebendo os devidos cuidados de seus responsáveis, passava já naquela época por problemas de convivência social, dificuldades na escola e viviam perambulando pelas ruas e, portanto, sem os cuidados adequados nessa fase de idade e até mesmo abandonados pela família. Convidado pelo senhor Benedito de Carvalho, então comissário de menores, passou a prestar sua colaboração para o juizado de menores em 1982, pois teria condições de trabalhar exclusivamente com os menores, o que era seu desejo de longa data, pois conheceu bem de perto o que era ser injustiçado e maltratado quando menino. Ao mesmo tempo em que trabalhava na prestação de serviços diversos por conta própria nesta cidade. Permanece até hoje no juizado de menores, agora denominado voluntário da infância e da juventude desta comarca, Ourinhos, Salto Grande e Ribeirão do Sul, tendo como juiz da infância e da juventude o Dr. José Aparício Coelho de Prado Neto e como chefe do juizado o senhor Enizal Vieira. Tendo ficado viúvo em outubro de 1990, passou recentemente a conviver com a senhora Maria Aparecida Azevedo e com seus filhos na vizinha cidade de Salto Grande. Estou convencido de que o senhor José Amaral da Rosa é pleno e indiscutivelmente merecedor do título de cidadão oriense, que através desse projeto de decreto legislativo tenho a honra de propor
a esta edilidade. Sala das Sessões, 15 de maio de 2000, vereador Antônio Carlos Gregório, assinado pelos demais membros desta casa. Minhas senhoras e meus senhores, como todos podemos perceber, não se faz aqui nenhuma graça na concessão de um título desta natureza. Esta casa faz, sim, a obrigação de conceder a uma pessoa humilde, como é o senhor Amaral, a uma pessoa que não tem evitado esforços em conceder o seu tempo disponível, às vezes até aqueles em que ele teria que estar em outras atividades, em benefício e em prol dos menores, das crianças carentes, muitas vezes incompreendidos quando chega em determinados locais onde a presença de menores não é permitida. Lá vai o senhor Amaral com seu boletim de infração e muitas vezes não é bem aceito pelas pessoas que ali estão sendo autuados. Muitas vezes é criticado, mas ele não faz muita questão disso, não. Está acima de tudo a sua vontade em bem servir, a sua dedicação em fazer com que as atribuições que lhe foram confiadas sejam efetivamente bem realizadas. Meu caro Amaral, no meu abraço gostaria de abraçá-lo em nome de toda a população oriense que represento nesta casa, e em nome deles dizer ao senhor, muito obrigado, que Deus o proteja, que continue sempre assim e que sirva de exemplo para que outras pessoas também se dediquem àqueles mais carentes, da maneira que Vossa Excelência se dedica nessa oportunidade, em que se transforma efetivamente num oriense com a concessão desse título que lhe é outorgado pela Câmara. Muito obrigado, senhoras e senhores. A palavra está livre para quem queira se manifestar. Com a palavra, o senhor João de Souza. Excelentíssimo vereador José Carlos Vieira dos Santos, presidente em exercício desta colenda casa. Nobre vereador Antônio Carlos Gregório, a quem num feliz momento lembrou-se da outorga de um título, aquele que é, acima de tudo, não só um chefe de família extremoso, mas como também um amigo ardoroso e um elemento voltado às causas da sua comunidade. Nós o agradecemos pela feliz ideia. Nobres vereadores que se solidarizaram com a entrega desse diploma, dessa láurea de tão alta significação. Autoridades presentes que dignificam esta sessão pela presença que aqui emprestam. Amigos, companheiros, nós todos estamos felizes. Felizes porque vemos neste momento o reconhecimento àquele
que por longos anos dedicava a sua vida com ardor, com afinco, com entusiasmo a tudo aquilo que empreendia. Lembro bem, Amaral, quando ainda criança, nós dois na mesma classe, vestindo calça curta, com suspensório do mesmo pano, lutando com todas as dificuldades. Eu via em você aquele aluno quieto, eu mais palrador, e você sempre disciplinado, obediente, cônscio de suas responsabilidades de aluno. Passa-se o tempo e nós continuamos paralelamente marchando nos nossos serviços e nos nossos lazeres. E assim é que passamos a jogar futebol junto. Eu, um mero chutador de bolas, e você, um emérito marcador, aquele elemento que entrava no campo convicto de que devia buscar a vitória. Você que sempre dignificou a camisa que vestiu. E aqui, senhores, eu posso dizer, o Amaral vestiu uma camisa numerada, muito antes de que a seleção brasileira de futebol o fizesse. Seleção brasileira de futebol somente o fez em 1950 na Copa do Mundo. Em 49 o Amaral vestiu a camisa Grenado Ferroviário, numerada por antecipação de tudo aquilo que se preconizava. Mas também é digno que falemos que também na ferrovia estivemos juntos, cada qual no seu lazer. E me lembro bem, e isso não pode ser olvidado, da convicção que o Amaral tinha para os seus afazeres. Se lembrarmos aqui o conto de Malbataan, em que o elemento que trabalhava carregava um carrinho de pedras, e perguntaram a ele: o que fazeis? Ele respondeu: não vês, carrego pedras. Ao segundo foi perguntado: o que fazeis? E ele respondeu: ganho meu salário. Ao terceiro, igual pergunta foi feita, e a resposta veio incontinente: eu ajudo a construir um templo. O Amaral, na sua condição humilde de ferroviário, ao perguntar a ele o que ele fazia, ele dizia: eu ajudo a movimentar a ferrovia. Isso é notável, senhores, a consciência que se tem de um dever de profissional. Vem depois o Amaral e leva a sua vida, eu vou para um lado, ele vai para o outro. Muito tempo nós ficamos longe um do outro. E um dia eu o encontro aqui na estação rodoviária. Aquela emoção, e vi que ele conversando comigo, ele tinha atenção voltada a outra coisa. Inicialmente eu falei: acho que não está agradando muito o Amaral ver-me. Depois eu notava que ele estava em serviço e que, embora naquela satisfação que nós tínhamos, um de ver o outro, ele não olvidava do seu trabalho. Ele estava atento no embarque ali das pessoas e, quando consultado, ele imediatamente fazia. Evidentemente que daí constantemente nos vemos. Senhores, o Amaral é aquele que talvez, sem o maior conhecimento dos valores culturais, ele pratica de alguma forma todos eles. E os senhores que o conhecem podem perfeitamente testemunhar. Do valor cultural do direito, o Amaral está sempre ao lado do polo positivo do justo. Do valor cultural da lógica, o Amaral não se afasta do verdadeiro, repudiando o falso. Do valor cultural da economia, o Amaral busca utilidade em tudo aquilo que faz. Da estética e da ética, ele procura o belo e o bom. Da moral, ele cultiva como se fosse um sacerdócio. E por que não dizer, ele também
de todos esses predicados que o têm, ele sabe levar a sua vida consciente de que, trabalhando para o próximo, ele está servindo a Deus. Trabalhando para o próximo, ele está fazendo com que muitos dos meninos não passem o que ele passou, como foi relatado pelo mérito proponente dessa laurea. E nós queremos, na qualidade de amigos do Amaral, amigos que convivemos por largos anos, dizer que também nós, seus amigos, estamos felizes por ele receber o título de cidadão oriense. E agradecemos penhoradamente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, o tenente Bracílio. Em nome do excelentíssimo senhor presidente da mesa, quero cumprimentar a todos os vereadores, autoridades, convidados e parentes. Eu vou falar do outro lado da homenagem, porque eu tenho um título de cidadão, tenho o título de cidadão santa cruzense. Então são duas partes na vida. Meus pais passavam por Sorocaba em 1952, eu nasci, 2 meses depois fui embora. Estamos rodando. Os meus documentos contra lá, local de nascimento, Sorocaba. Mas após o recebimento do título de cidadão santa cruzense, eu daria tudo para trocar Sorocaba por Santa Cruz. O título de cidadão é concedido por toda uma comunidade, por todo um povo. É uma nova certidão de nascimento. É uma nova vida. É como começar do zero, só que você tem todo o apoio de um povo. Não foi simplesmente um registro em cartório. Isso é muito importante. Senhor José Amaral Rosa, meus sinceros agradecimentos. Olha, eu estou falando com a mesma emoção quando eu recebi o título. Por isso que quando eu posso, algum cidadão vem receber um título, eu venho. Porque é uma certidão de nascimento nova. É uma vida nova. Que Deus abençoe e proteja ao amigo Gregório. Parabéns pela sua brilhante ideia. Obrigado. Continua livre a palavra. Com a palavra, Enisel Vieira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, José Carlos Vieira dos Santos. Ilustríssimo senhor Antônio Carlos Gregório, muito digno vereador, amigo, companheiro do extinto Comissariado de Menores. Nobre Câmara de Vereadores, autoridades presentes, amigos do Poder Judiciário, comissários de menores, senhoras e senhores. Por delegação do excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, Dr. José Aparício Coelho Prado Neto, e autorizado por longa e sincera amizade de anos com José Amaral Rosa, sinto a vontade para assinalar o evento nos anais desta casa.
A contínua convivência me permite penetrar no âmago dos aspectos internos de seu ser e parabenizar o Amaral Rosa por essa feliz oportunidade que a Câmara me concedeu. Muito obrigado, senhores vereadores. Eu digo ainda mais. Há palavras de Saint-Exupéry em sua clássica obra Terra dos Homens. Se procuro, entre minhas lembranças, a que me deixaram um gosto durável, se faço o balanço das horas que me valeram a pena, certamente só encontro aquelas que nenhuma fortuna do mundo me teria presenteado. Obrigado, muito obrigado, senhores. A palavra continua livre. A palavra, vereador João Alves da Luz. Senhor presidente, senhor tenente, apresentando a sua categoria, inclusive a que pertence e a sua própria pessoa, senhor homenageado, senhor Amaral, esposa, caros colegas vereadores, autoridades presentes, familiares do homenageado e demais presentes. Eu me sinto assim, aliás, não tem muito o que falar a respeito do assunto de que se trata no momento, que é homenagear o seu Amaral, porque quem me antecedeu já falou das suas qualidades, da importância do seu trabalho, não só em Ourinhos, mas nas outras cidades por onde ele passou. Acabamos de ouvir uma testemunha, pessoa com quem ele se relacionou profissionalmente e disse das suas qualidades, da sua determinação, da sua preocupação de fazer bem aquilo que se propõe. E eu sou uma das testemunhas, do grande trabalho que ele desenvolveu junto à nossa comunidade durante vários anos em Ourinhos. Eu acho que esse título ele é mais do que merecido, porque você já fez por receber. A importância maior que a gente vê no seu trabalho é quando se olha mais longe e vê que nós vivemos num país ou num mundo onde as pessoas, de um modo geral, são muito frias, são muito indiferentes para tudo aquilo que está acontecendo com pessoas desamparadas, em especial crianças. Vivem jogadas e muitas, a grande maioria das autoridades nesse país, elas pouco se importam ou pouco fazem por aqueles que o destino pregou uma peça, que é essa do desamparo, ou seja, são crianças que vivem, são vítimas do sistema. Enquanto a gente ouve falar, ou a gente lê algumas reportagens a respeito de políticos, tipo nós vimos nesses últimos dias, autoridades, delegados, juízes de direito, desembargadores, presidente da República, ministros, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores corruptos desse país, que não dá nem para se enumerar.
a gente, por outro lado, vê e sabe que existem pessoas como o senhor Amaral, que no silêncio, com a sua simplicidade, consegue desenvolver um trabalho de uma importância muito grande, trabalho esse que não vem sendo desenvolvido por essas autoridades a que eu me referi. Quando a gente sabe que um desembargador, que um deputado federal é preso por ser bandido, por conviver com bandidos, por tipo Ildebrando, os Ildebrandos da vida, os Nicolaus da vida, os anões dos orçamentos da vida, os os PC Faria da vida. Quando a gente olha para esse horizonte e vê gente com esse comportamento, aí a gente dá mais valor à pessoa como o senhor Amaral, com a sua simplicidade, desenvolve um trabalho grandioso. E nós fomos premiados por ele vir parar em Ourinhos e desenvolver essa grande obra, aliás, construir essa grande obra na cidade em que nós moramos e que amamos. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Não havendo mais quem queira se manifestar, é com grande satisfação que passo a palavra ao nosso homenageado, o prezado senhor José Amaral Rosa. O nosso homenageado está realmente emocionado e pede a vocês uma compreensão, porque ele está se sentindo assim muito... uma emoção muito grande. Tá? Então, a palavra o vereador Celso Cruz. Nobres vereadores, autoridades presentes, na verdade, eu não pretendia usar da palavra e que a homenagem por si só já representava o agradecimento de Ourinhos a um cidadão que dedicou a sua vida a ajudar a comunidade mais carente. Mas o comportamento do Amaral, meu amigo de muitos anos, que eu conheço a família inteira, que se emocionou ao receber o título de nascimento, a certidão de nascimento, como disse o sargento, o tenente, me tocou do outro lado, porque a simplicidade desses homens, o seu modo de viver, o seu comportamento na sociedade, entregando-se no decorrer do tempo, auxiliar o judiciário, auxiliar a comunidade, ajudar o menor carente, ele não se propõe a homenagens, ele não se propõe a fazer discurso, ele se propôs na vida inteira, na avaliação da sua idade, a prestar serviço. E a sua emoção foi a nossa, e nós sim, que estamos agradecidos por você aceitar a sua condição de cidadão ouriense.
Nesse instante, em agradecimento ao senhor José Amaral Rosa, cidadão oriense, pelos relevantes e notáveis serviços prestados ao município e à comunidade oriense, convido a todos para saudá-lo, selando essa homenagem com a entoação do hino do município de Ourinhos, atitude que traduz o profundo e pleno desejo da população de Ourinhos, aqui representado nesta noite. Nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Brado toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. E campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Se persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus filhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Nada mais a tratar. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene.